Buenas, meu povo. Então, hoje nós vamos estudarmos os números racionais, tá? Os números racionais, eles são representados pela letra Q. Q maiúsculo, com essa... Comum é fazer um Q, um cortezinho aqui no lado, tá? Mas quando eu falar em racional, eu simplesmente vou falar em Q maiúsculo. Os números racionais, eles são o conjunto dos números inteiros e dos naturais com as frações ou decimais exatos. A gente já vai falar sobre isso. Então, nós juntamos todos os números positivos, todos os números negativos e colocamos junto deles as frações, formando assim os números racionais. Um número racional, ele vai ser sempre escrito da forma um número inteiro aqui em cima dessa fração e um número inteiro aqui embaixo dessa fração, sendo que o número de baixo não pode ser zero, porque nós não dividimos por zero em matemática, não aqui nos racionais, tá? Somente em limite a gente consegue fazer algum cálculo e tal, mas aqui não, aqui a gente não considera a divisão por zero. A gente pode então definir formalmente esses números racionais como sendo justamente isso que eu falei agora, mas aqui seria a escrita formal da definição de um número racional. Também vamos perceber que os números naturais estão contidos nos números inteiros e os números inteiros estão contidos nos números racionais, ou seja, o n está dentro do z e o z está dentro do q, tá? Podemos representar então os números racionais da seguinte forma: como sendo decimais exatos, finitos, que tem fim. Então veja, o que é um meio? Você abre a calculadora, tá? E digita 1 dividido por 2. Tá? Veja, isso vai dar quanto? 0,5. Tá ali. Agora, quanto que é 1 dividido por 4? Dividido por 4. Igual 0,25. E assim por diante. Poderíamos fazer qualquer cálculo aqui, ó, 13 dividido por 20. 13 dividido por 20. Tá aqui, 0,65. Então esses são os nossos números racionais decimais exatos. Temos também os números racionais que são decimais periódicos ou dízimas periódicas infinitas, tá? Porque não tem fim. Então pega a calculadora lá e divide 2 por 3. Deu 0,66666 e aqui o computador arredondou. Veja, aqui eu errei, tá? Depois eu vou corrigir, mas é só dividir o número de cima pelo número de baixo que tu acha a dízima. Dízima por quê? Porque não tem fim. Tu põe 3 pontinhos aqui e segue o baile. Agora olha aqui, ó, 1 dividido por 11. 0,0909090 infinito. Então esses são os números dízimas, essas são as dízimas periódicas, tá? Agora a gente vai ver o que são as frações geratrizes ou fração geratriz. É justamente como você pegar um número desse jeito e chegar nesse, ou então pegar um número desta forma aqui e chegar nessa fração. Então eu vou dar os números para vocês, que nem esse aqui, e vou querer que vocês encontrem um meio. Como é que fica isso? Bom, vamos lá. Nós vamos começar fazendo aqui o 0,5. O controlezinho, peço um pouquinho aqui, acho que ele vai funcionar. Eu estou com um problema no meu computador, que não está funcionando o teclado. Eu tenho que me virar ali, deu. Então eu quero transformar esse 0,5 aqui numa fração geratriz. O que nós vamos fazer? Vezes, opa, vou botar um pouquinho para baixo aqui. Nós vamos multiplicar esse cara aqui, vezes. Nós vamos olhar quantas casas tem depois da vírgula aqui. Tem uma, né? Então é vezes 10 sobre 10. Tá?
Então a ideia é vocês sempre pegarem o número que está aqui, olhar quantas casas tem depois da vírgula. Como tem uma casa depois da vírgula, vai um zero aqui. Então é 10 sobre 10. Quanto que vai dar isso aqui? Opa. Isso vai dar... Bom, você vai fazer lá 0,5 vezes 10. Então a gente tem que começar a usar bastante a calculadora. 0,5 vezes 10. Eu estou fazendo aqui para vocês verem de onde é que eu estou tirando os números, tá? Então, isso aqui vai ficar 5 sobre 10. Então, desta multiplicação aqui, resultou nisso. Eu fiz 0,5 vezes esse 10, que deu 5. E o 10 de baixo, como não tem nada aqui, fica o 10 ali. Só que se eu quiser, eu ainda posso fazer uma outra coisa. Eu posso pensar assim, ó. O 5 e o 10, eles estão na tabuada do 5. Então, nós vamos dividir por 5 em cima. Deixa eu só achar aqui, o divisão está aqui. Ele não está, eu não estou conseguindo. Então, eu vou escrever aqui. Divide por 5 em cima, tá? E ao mesmo tempo, divide por 5 embaixo. Então, isso aqui eu não preciso fazer na calculadora, porque fica muito fácil de ver. Quanto que é 5 dividido, aqui ó, 5 dividido por 5? Dá 1. E quanto que é 10 dividido por 5? 2. Então, a fração geratriz desse 0,5 é 1 sobre 2. Tá? Então, acho que está bem explicadinho esse vídeo aqui, é o que eu falei tudo aqui, né? Vamos pegar esse outro exemplo aqui, 0,45, e vamos fazer também, só para que vocês vejam que não é algo do outro mundo, assim. Ele parece ser difícil, mas depois que vocês pegam um jeito, vai bem tranquilo. Então, aqui é 0,45. Né? Então, nós vamos começar multiplicando esse 0,45. Vamos olhar. Quantas casas tem depois da vírgula? Bom, aqui são 2. Então, eu boto um 100 em cima e um 100 embaixo. Então, é isso que a gente tem que fazer. Tá? Contar quantas casas tem depois da vírgula e seguir o baile. Bom, agora vocês vão pegar a calculadora de vocês. Eu não vou fazer aqui, porque eu já sei a resposta. Tá? É 45. 0,45 vezes 100 dá 45. E embaixo, como eu não tenho nada, permanece o 100. Então tá aqui. Isso aqui já é uma resposta aceitável. Porém, a gente pode pensar que o 45 e o 100 estão na tabuada do 5 também. Então, eu vou dividir. Opa, divide em cima por 5 e divide embaixo por 5. Quanto que dá essa resposta da divisão? Bom, 45 dividido por 5 dá 9 e 100 dividido por 5 dá 20. Então tá aí a resposta. A fração geratriz que eu pedi é justamente 9 sobre 20. Vejam aqui, ó, 9 e 20. Então, está explicado mais um exemplo. Agora nós vamos para os outros exemplos, que é quando a gente tem uma fração geratriz de decimais infinitos, ou seja, como é que eu acho a fração geratriz de uma dízimo periódico? Ela é um pouquinho diferente porque vai envolver o x, tá? Então nós vamos começar, antes de eu falar isso, bom, eu vou explicar aqui usando o PowerPoint, que daí a gente tem uma noção bem boa do que é. Bom, primeiro, se eu escrever assim, ó, 0,33, 3 pontinhos, quer dizer que esse 3 aqui, ó, ele nunca mais vai parar de ser repetido. Eu poderia ter escrito também
0,33333333333, o quanto eu quisesse. Ou eu poderia escrever somente 1,3, 0,3, que não é tão comum aparecer. Ou eu poderia escrever 0,3 e aí colocar um risquinho em cima desse 3 aqui. Esse risquinho que eu acabei de botar aí representa que esse 3 vai repetir. Ou eu ainda poderia escrever assim, ó, 0,333 e aí colocar o risquinho lá em cima do último 3. Nossa, que lindo que ficou. Aqui, ó. Tá? Então, são as formas de você representar uma dízima periódica. Tanto faz se você botar 1, 2, 3 ou 4 ou 5 3 ali. Interessante saber que ele é infinito. Tá? Mas como é que eu pego esses 5 caras? São a mesma coisa. Tá? Como é que eu vou apagar eles e vou pensar, como é que eu transformo esses caras numa fração? Como é que eu acho a fração deles? Bom, primeiro fato. Você vai dizer que x é igual a isso que você tem ali. Certo? Tranquilo. X é igual àquilo ali. Agora você vai pegar e vai multiplicar. Quando for assim, só olha aqui, ó. Quando começou a repetir o 3? Já na primeira casa depois da vírgula. Então, se é uma casa depois da vírgula que ele começou a repetir, eu já multiplico direto por 10. Então aqui vem um macete, ó. X vezes 10 é 10x. E 0,3333 vezes 10. Olha só. Eu vou mostrar para vocês aqui usando a calculadora. Eu vou fazer aqui, ó, vários ali, né? Botei aquele número grandão. Se eu multiplicar por 10 esse cara, olha o que aconteceu. 3 veio uma casa para cá. Então é isso que eu vou fazer aqui. Vou escrever 3,333, 3 pontinhos. Veja, tanto faz eu usar 1, 3 ou 2 aqui, porque eu recém expliquei que, né? Então aqui eu tinha 3, 3, aqui eu tenho 4, 3, mas continua sendo a mesma coisa. Beleza. O que eu faço agora? Eu faço uma conta de menos. Então eu faço menos, tá? Eu vou botar assim, a fração que eu menos o que eu recém tinha feito lá em cima, x igual 0,333. Então eu vou fazer 10x igual a 333 menos esse cara aqui debaixo. O que vai acontecer, gente? Acontece que aqui some essa parte da dízima. Primeiro, quanto que é 10x menos x? É 9x. Põe igual, porque tem igual nos dois. Agora, quanto que é 3.3333 infinito menos 0.3333 infinito? Isso vai dar 3, tá? Mas, vejam só, porque na verdade eu estou riscando isso aqui com essa partezinha aqui. Como essas duas coisas são iguais, fica só 3 menos 0 que dá 3. Entenderam? Então, o macete da dízima, ela surge aí. Você tem que transformar duas coisas que tu possa cancelar os períodos. Agora, isso aqui vai ficar o quê? Esse 9 aí vai dividir o 13. Então, vai ficar x igual a 9, 3 sobre 9. Tá? Ficou x igual a 3 sobre 9, a fração 3 nonos. E veja, 3 nonos eu ainda posso simplificar, né? Pela tabuada do 3 dá quanto? 1 em cima, 3 embaixo. Então fica 1/3. Aí alguém vai dizer assim, bah, mas e agora? Tá certo isso? Bom, pega a calculadora, pega a tua resposta que é 1, divide pela resposta de baixo que é 3 e pá, 0,3333 infinito. Ah, mas e o 3 nonos? Vamos lá, 3 dividido por 9 também deu. Qual que é a diferença entre essas duas respostas? É que uma é
uma fração não simplificada e essa é a forma irredutível desta fração, tá? Então aqui seria a resposta simplificada e essa a resposta não simplificada. As duas estão certas, mas eu vou botar às vezes uma questão de alternativa e eu sempre vou querer que vocês aprendam a simplificar e simplifiquem, tá? Vamos lá para o outro exemplo que é um pouco mais difícil. Tá aqui a resposta, então, mais bonitinha escrita, né? Mas a outra resposta, a outra questão era a seguinte: 0, 1, 2, 4, 4, 4. Essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, tá? Mas aqui muda só uma coisa. Vocês vão ver que não é tão... 0,12444. Tanto faz quantos 4 vocês escreverem, gente. O importante é que vocês entendam que quem está repetindo aí é o 4. Bom, como é que a gente vai fazer aí? A gente vai começar atribuindo, então, dizendo que x é igual a esse cara aí. X é igual a 0,12444. Agora nós vamos pegar e vamos fazer... Vamos olhar aqui. Então, a questão toda tá. Primeiro, você precisa entender aonde começa o período. Então, começa... Opa, era para ter desenhado. Agora sim. Agora foi. Então, veja aqui, ó. Nesse 12 aqui começa, ó. Começo antes do 4 e depois do 4. Então... Pensa comigo, 0,12 tem duas casas. E quando começa o 4, são 3 casas. Então, você tem que pegar sempre antes do intervalo, que aqui no caso são 2 casas, e o primeiro número depois do intervalo, que são 3 casas. Então, nós vamos multiplicar primeiro por 2 casas, que é 100, e depois por 3 casas, que é 1000. É sempre assim. Tá? Então, nós vamos multiplicar isso aqui por 100, primeiramente. Então, vai ficar 100x igual a 12,444 por 3 pontinhos. Mas por que isso? Porque tu pode fazer na calculadora aqui, ó, 0,124444, aí tu faz vezes 100. Deu 12,44, certo? Agora faz vezes 1000 para tu ver o que vai acontecer. Vezes... Opa, não clicou ali. Vezes 1000. Deu 124. Então a ideia é isso. É você pegar aqui, ó, você tem 12, tá? Agora você multiplica essa mesma equação lá, essa equação ali de cima por 1000. Nós vamos sempre trabalhar com essa equação aqui. Tá? Agora então vai ficar 1000x igual a 124,4444 infinito. Certo? Agora você vai fazer essa equação menos essa. Por quê? Porque senão tu tem que sempre botar os números menores embaixo. E percebam que 1000 é maior que 100, por isso que o 100 vai embaixo, tá? E a gente vai fazer uma conta de menos. Bom, o que será que vai acontecer? Vai dar a nossa resposta. Então, vamos fazer a continha de menos. 1000 menos 100 dá 900. X igual 124,444 menos 12,444. Eu vou fazer aqui, ó, 124 menos, tá? Isso aqui menos 12,4444. Deu 112. Então aqui que está o segredo, ó. Sumiu o período. O período que aqui era 444 sumiu. Por quê? Porque eu posso cortar essas duas coisas, elas são iguais. Sobra então 124 menos 12, que dá 112. Agora divide, tá? Divide aí, x é igual a 112 sobre 900. Aqui já está a minha resposta, tá?
Só que 112 e 900 são dois números pares. Eu posso dividir isso por 4. Então, eu faço 112 dividido por 4, que dá 4. Dividido por 4, que dá... Opa, tá errado. 112 barra 4, que dá 28. E depois 900 barra 4, que dá 225. Então, vai ficar o quê? 28 sobre 225. Então, x é igual a 28 sobre 225. Aí alguém vai me perguntar assim, tá, professor, mas tá certo essas respostas? Olha, nesse tipo de conteúdo tu sempre vai acertar, porque tu sabe fazer a prova real, meu querido. Então tu tem que fazer a prova real em todas, tá? Porque caso tua prova real dê errado, tu errou o cálculo. Ó, deu mesmo a fração geratriz lá de cima. Então essa aqui é a resposta simplificada. A resposta não simplificada, consequentemente, vai dar também a mesma, vai dar uma solução correta, ó. Então deu 0,124444. Então, se começasse mais para cá, tu só tem que contar as casas e sempre vai dar a mesma resposta. Sempre vai dar algo correto. Então faz a prova real aí e acha. Então aqui eu botei, caso você esteja em dúvida, né? Então eu vou colocar o link desse vídeo que eu estou gravando agora aqui embaixo. Depois você tem o portal da matemática, que tem um vídeo bem legal. É só clicar em cima que ele abre no YouTube, tá? Eu só vou clicar aqui para vocês verem, ó. Clicando, ó, vejam como ele, ó, cliquei ali no link, ele vai puxar ele vai abrir o navegador, tá? E vai tocar o vídeo. Então aqui tá, ó, ele abriu o Mozilla e ele vai abrir o endereço do vídeo que eu botei ali. Assim começar a tocar, ó, já tá carregando. Esse portal da matemática é um portal muito bom, ele tem muitos vídeos interessantes. O que eu gravei para vocês aqui já é uma explicação boa, já dá uma boa base para vocês fazerem cálculos de dízimas e de frações geratrizes, né? Mas ele vai abrir o vídeo aqui e é só vocês assistirem, certo? Voltando lá para nossa aula, tem mais alguns comentários. Eu botei aqui exercícios, tá, para vocês fazerem. Esses exercícios não precisam entregar, mas para quarta-feira eu vou pedir exercício para entregar, tá? Eu vou fazer mais algumas explicações, os racionais aqui, dar mais uma comentada e vai ter exercício para vocês entregar. Então aqui é classificar, né, como decimal exato ou dízima periódica. Bom, abre a calculadora e faz 2 dividido por 5. Estou fazendo o primeiro exemplo ali, tá? O que vai acontecer? 0,4. Logo, isso aqui é um decimal exato, tá? Então, vocês coloquem aí, classifica como... Eu vou dar uma acrescentada nessa questão. Decimal exato, então é DE. Decimal exato, DE. Escreva DE aqui dentro. Agora, olha aqui, ó, 2/3. Acho que a gente acabou de fazer um exercício parecido, né? 2 dividido por 3. 0,666. Então, 2/3 dP, dízima periódica. Então, faça a divisão de todos. Aqui encontra a fração geratriz. Aqui multiplica por 10 sobre 10. Aqui sobre 100 sobre 100. Aqui vezes 1000 sobre 1000, porque são 3 casas. Tem 1 na frente. Continua fazendo 10 sobre 10. E aqui a fração geratriz, do mesmo jeito que a gente fez antes. Só detalhe aqui, ó. Veja, ó, ele começa a repetir aqui no final. Então, é 1, 2, 3. Então, tu vai multiplicar por 1000 primeiro. Então, vai ficar 1000x igual a 0,3333. E depois multiplica por 10.000, que vai ficar 10.000x igual a 3,3333. Faz uma menos a outra, divide e fim de papo. Tá? Então, basicamente é isso.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem, compartilhem, né? Digam o que dá para melhorar. Ele ficou um vídeo longo de 25 minutos, mas é que é um conteúdo também que necessita uma maior explanação. Tá? Um abraço, até a próxima.